dois. Olha a disparidade. A empresa nasceu na década, no finalzinho da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e a Vale nasceu, o parque nasceu agora em 2004. É muito jovem e também pequeno. O Parque Botânico ele mede 33 hectares, enquanto a Vale mede 1.400. Porém, apesar de novo e pequeno, ele é o ativo da Vale hoje de maior importância social. Ah, Diego, mas a Vale também tem a Estação do Conhecimento, que recebe uma quantidade muito grande de crianças. Também tem o Museu Ferroviário em Vila Velha, que é muito bacana. Existe também a Reserva Natural de Linhares, sim. Todos eles são muito importantes, tão quanto, exatamente igual. Porém, em números, o Parque Botânico é quem recebe mais visitantes. Só em números, de importância todos são iguais. O Parque Botânico ele recebe uma quantidade muito grande e diferente de todos os outros ativos no estado e a maioria a nível nacional, a gente consegue mostrar aos visitantes o que a gente faz de fato aqui em Vitória. Qual é o negócio da Vale? E essa ideia de mostrar o que faz começa agora. Esse prédio do lado esquerdo, ele se chama Edifício Beleza. Na verdade, o nome completo do prédio é Edifício João Crisóstomo Beleza. Ah, Diego, mas eu já vi um posto médico lá em Cariacica, que o nome é João Crisóstomo Beleza. Exato, uma pessoa importante. Bem como fizeram uma homenagem em Cariacica, enfim, aqui a gente também fez, porque ele foi entregado à Vale. Então, foi esse empregado, fez um bom trabalho, Edifício João Crisóstomo Beleza. Ah, o que faz as pessoas que trabalham ali? Na volta a gente vai comentar. A gente vai entender qual é a funcionalidade daquele prédio dentro da área administrativa de Tubarão, dentro da área administrativa da Vale. Do lado esquerdo a gente já consegue perceber, na verdade, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, uma quantidade muito grande de ônibus da Pix. Esse é o primeiro horário de saída administrativa, por isso a quantidade tão grande de ônibus. Agora é o horário onde os empregados estão saindo e a gente percebe esse terminal rodoviário completamente preenchido. Esse terminal rodoviário ele recebe todo o ônibus que traz e leva empregados. Ou seja, o ônibus chega aqui de manhã, o empregado desce. Se ele trabalha perto, ele vai andando, faz uma caminhada e chega aonde de fato ele trabalha. Se ele trabalha longe, ele pega um outro ônibus, e esse outro ônibus, que a gente chama de circular, deixa ele o mais próximo possível da área de atuação. Eu vou compartilhar com vocês um comentário de um empregado que fazia um passeio com a família, e eu achei bem legal. Falou o seguinte: Diego, eu moro em Jardim Camburi. A Vale fica em Jardim Camburi, não é? Fica em Jardim Camburi. Eu não trabalho perto de casa, ele falou. Parece estranho, né? Eu moro em Jardim Camburi, a Vale fica em Jardim Camburi e ele é empregado da Vale. Ele falou o seguinte: Diego, eu demoro 15 minutos para chegar aqui no terminal. Rápido. Depois ele pega um outro ônibus para chegar onde de fato ele trabalha. Mais 40 minutos. Ou seja, translado, todo o percurso, 1 hora. 1 hora não é tão perto, né? Porque o complexo é muito grande. Do lado direito a gente percebe o edifício Raimundo Mascarenhas. Aqui dentro desse prédio funciona a Prefeitura de Tubarão. Como que faz a Prefeitura de Tubarão? Basicamente a mesma coisa que faz todas as prefeituras das cidades. Todas elas, exatamente a mesma coisa. A chuva bateu muito forte, fez algum ponto de alagamento e quebrou, fez buraco nas ruas. Quem vai consertar? As pessoas que trabalham na prefeitura. A qualidade da refeição que é produzida aqui no restaurante central não está legal. Quem controla se está legal ou não? As pessoas que trabalham na prefeitura. O atendimento no posto médico está muito lento. Tudo isso faz as pessoas que trabalham na prefeitura na vaga. Uma cidade, né? Recentemente um visitante falou o seguinte: Diego, é como se fosse uma cidade dentro da outra. Eu acho que é o raciocínio perfeito. Mais ou menos isso. A gente vai fazer um comparativo para, vamos dizer assim, abrilhantar ainda mais esse comentário que eu disse quanto à cidade. Tem cidades interior que eu conheço com 12 mil habitantes. Aqui trabalham 16 mil pessoas. Olha a capacidade, trabalham 16 mil pessoas. Diferente do que muita gente pensa, o processo seletivo da Vale é bem como qualquer outra empresa privada, não tem concurso público, nada disso. A empresa foi privatizada em 97. Então de 97 para cá, o processo seletivo, bem como qualquer outra empresa. Talvez um pouco lento devido à quantidade de empregados. Do lado direito a gente percebe o edifício Ricardo Balvé. Se a gente fizesse esse passeio em 1995, provavelmente muita gente não estaria aqui nesse passeio, né? Mas enfim, se a gente fizesse esse passeio, aquele prédio ali, ele colocaria a gerência do CPD, o Centro de Processamento de Dados da Vale. Hoje, não mais.
Não mais porque a gerência cresceu tanto que aquele prédio já não suportava mais a quantidade de empregados. Aí o que foi feito? Um prédio logo do lado dele. Agora sim, o Ricardo Galver, mais um prédio do lado, que se chama Israel Davi Rosenberg, os dois prédios juntos formam o CPD. Se um prédio parar, o outro não funciona, desliga, não toca. Os dois juntos conseguem tocar o centro de processamento de dados. Dúvidas? Aquele prédio colorido é a oficina mecânica de pilotização. Oficina todo mundo sabe, mecânica também. Pilotização, talvez algumas pessoas não saibam, a gente vai comentar o que é de fato. Eu vou fazer algumas perguntas simples a vocês, só para a gente começar a entrar no âmbito operacional, para a gente entender qual é o negócio da Vale. Pergunta muito simples, mas respondam, só para a gente começar a entrar no assunto. Eu pergunto a vocês o seguinte, qual é o produto de maior importância da Garoto? Chocolate, fácil. Vamos dificultar, mas pouca coisa, dificultar muito pouco. Qual é o produto de maior importância da Petrobras? Minério. Petróleo e derivados, gasolina, etanol, enfim. Qual é o produto de maior importância da Vale? Minério de ferro, exato. Ah, Diego, é minério como um todo, porque a Vale também extrai calcário, níquel, manganês, cobre e bauxita. O que lá dentro desse vagão é o principal. E o minério de ferro que viaja dentro desses vagões nesse momento é o principal de todos eles. A Vale também extrai carvão, também extrai bentonita, níquel, tudo isso. Porém, o minério de ferro é a principal atividade disparado. Mesmo porque, se a gente aprofundar um pouquinho na história, em 1942 tudo começou com o minério de ferro. A extração que era feita lá em Minas Gerais, no tão famoso quadrilátero perífero. O minério de ferro que a gente exporta aqui em Vitória, 100% dele vem de Minas Gerais. O que a gente exporta em São Luís do Maranhão, 100% dele é do Pará. Porém, a Vale também tem cavas em Oman. Em Oman a gente extrai minério de ferro, fazemos um processo e depois a gente exporta também em Oman. Então a gente pode dizer o seguinte, todo o minério de ferro que é exportado no Brasil é brasileiro. Porém, existe também minério de ferro em outros países, principalmente no Oman. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Não? Pergunta não? Sabe tudo? Né? Não? Então do lado direito a gente vai sair parte dessa malha ferroviária. Existe uma curiosidade bem legal em números. Pensa vocês, a Vale nasceu em qual ano mesmo? 1942. Essa cidade de Campos nasceu há 39 anos atrás. Ela nasceu em 1903. É muito antiga. Essa malha ferroviária nasceu em 1903 e desde 1907 ela já transporta pessoas. A gente consegue pegar um viés legal. Imagina vocês, hoje, eu quero ir para Belo Horizonte, eu tenho vários recursos, né? Posso de carro, caminhão, ônibus, avião, trem, enfim, vários. 1910, eu quero ir para Minas Gerais, para BH. Eu posso? Pode, de trem. Outra forma? Não tem. Não tem aeroporto, não tinha nem rodovias, quanto mais aeroportos. Zero. Ou viajava de trem, ou viajava de trem. Eu posso dizer a vocês que antes essa malha ferroviária era mais importante para a sociedade? Era mais importante. Por que a Vale perpetua? Pelo lado histórico e social disso. Essa malha ferroviária tem uma importância muito grande. Mesmo não sendo hoje tão procurada quanto era antigamente. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Vamos resumir o que a gente conheceu até agora, só para facilitar o entendimento. A gente falou sobre a parte administrativa da Vale, falando sobre edifício Beleza, Raimundo Mascarenhas, a gente comentou sobre o CPD, Ricardo Galver e Israel Davi, e eu não falei do restaurante. Existe um restaurante lá na área administrativa que produz 15 mil refeições por dia. Imagina vocês, 15 mil refeições todos os dias, é muita coisa. Ele é um dos restaurantes de maior poder de produção de refeição do país. É uma das áreas mais visitadas da Vale. É muito curioso, né? Para pensar, uma empresa que tem um forno gigantesco, um pátio de estocagem imenso, uma quantidade surreal de trens, viradores, enfim, uma das partes mais importantes, mais visitadas, é o restaurante. É muito curioso, devido ao poder que ele tem de produção. Na verdade, ele é muito visitado para universidades de ensino. Unidades de ensino. Universidade, o restaurante é da Vale. A empresa que opera é terceira, Sator. Exato, ali que se transforma em minério de ferro. Aquilo que a gente tem do lado esquerdo é uma usina de pelutização. Lembra que eu disse que a gente aos poucos ia começar a entender o que era a usina de pelutização?
Exatamente isso. Ah, mas para que serve? Muito simples. A gente ali vai transformar um pozinho de minério em bolinha de minério. Pronto, exatamente isso. Ah, Diego, mas esse conjunto de máquinas em meia serve só para isso? Não. A gente aproveita esse processo de transformação de espessura para agregar valor. Ou seja, agora, ao invés de ter só o pó de minério, a gente tem as bolinhas de minério, que é uma mistura de minério de ferro, carvão, bentonita, cal hidratado ou calcário. Um substitui o outro. E cada um desses minerais tem uma função. O carvão mineral, a função dele é fazer com que a pelota queime uniforme. Por quê? A tendência, quando eu coloco uma bolinha de minério no forno, a primeira parte a queimar é a parte externa, não é verdade? Se dentro dela tiver carvão, vai queimar uniforme. Esse é o objetivo. O cal hidratado ou calcário é para dar liga. E a bentonita é utilizada por algumas áreas operacionais para diminuir o atrito da pelota de minério com os outros materiais, diminuindo o impacto e diminuindo a quantidade de CO2 na hora da queima da pelota de minério. No passeio anterior que eu fiz, de 3 horas, um aluno perguntou o seguinte: Diego, para que serve esse minério de ferro? Tanto ele bruto quanto a pelota de minério. Esse minério de ferro é vendido por uma outra empresa, e essa empresa siderúrgica, no caso. A gente tem um exemplo bem conhecido, a ArcelorMittal aqui do lado. A ArcelorMittal é da Vale. Ela compra essas pelotas de minério, derrete isso, acrescenta outros componentes, como o cobre, principalmente, e tem o ferro gusa. O ferro gusa cai direto no carro torpedo, o carro torpedo faz combinar as placas de aço. As placas de aço são geladeira, fogão, micro-ondas, talheres, computador, enfim, basicamente tudo. A atenção agora é voltada para o fato de estocagem no porto, onde a gente tem várias pilhas de minério de ferro, cores diferentes. Cores diferentes por quê? Minério de ferro tem teor diferente de ferro. É o mineral que hora tem mais e hora tem menos ferro. Mais ferro, normalmente mais escuro, menos brilhante. Ou melhor, mais escuro e mais brilhante. Menos ferro, menos escuro, menos brilhante. A ideia é basicamente essa. Ah, Diego, então eu posso afirmar que seu minério de ferro é mais escuro do que outras que ele tem mais ferro. Não, afirmar não. Afirmar você só pode depois que você colocar ele no laboratório. O que a gente pode é dizer que provavelmente tenha mais ferro do que o outro. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? O pessoal está acanhado e ninguém tem dúvida. Boa pergunta. Eu disse a vocês que a Vale nasceu em 1942. E quem criou a Vale foi um presidente um tanto quanto importante para o Estado do Brasil, chamado Getúlio Vargas. A Vale nasceu estatal na presença de Getúlio Vargas e ele tem outros marcos também. Se a gente conhecer um pouco mais de Getúlio, a CSN, a Companhia de Nacional, enfim, eles têm outras empresas grandes que foi criada por Getúlio Vargas. A Vale também. Fernando Henrique Cardoso. Aí várias empresas se juntaram, em 97 compraram a Vale. De 97 para cá, a Vale se tornou uma empresa privada. Aí sim, se torna uma empresa privada e mais do que isso, começa a fazer algumas mudanças inteligentes. Mudanças simples e talvez mudanças complexas, todas elas inteligentes. Uma mudança que eu achei simples, mas muito funcional, foi mudar a cor do logo da empresa. Antigamente o logo era preto, hoje o logo é verde e amarelo. Por quê? Em outros países, as pessoas não sabiam qual era a origem da Vale. E por incrível que pareça, eu posso ver que a gente faz passeio com coreanos, chineses, enfim, que ora não são investidores, nem trabalham com nada disso. E eles conseguem ter uma noção. Agora liga, verde e amarelo, Brasil. Então é uma importância muito grande. Uau! Isso, exatamente. E agora a gente está vendo mais aqui, eu não vai. Aqui a gente consegue perceber o Pier 2, segundo o Pier de atracagem, bem como o Pier 1, só saída de minério de ferro. E os outros 5 Piers de atracagem que temos, são 7 no total. Os outros 5, outras coisas. Minério de ferro é só no Pier 1 e no Pier 2. Pier 2, navio cinza, com a parte final vermelha, e o Pier 1, navio vermelho, lá na frente. Pier 1, Pier 2, saída de minério de ferro, os outros 5, várias outras coisas. Eu vou até no fundo para te responder. Na verdade, aqui a gente vai no minério de ferro, mas na última no Brasil a gente faz pode levar bastante.
produtividade de minério do produto da TIA? Aqui a gente dia eu não vou saber dizer porque oscila, né? Tem hora que a usina está com poder menor, enfim, vou falar anos, só para dar uma. Por ano, de pelota, a gente exporta aproximadamente 47 milhões de toneladas por ano. Se a gente for reduzindo, a gente consegue chegar a dia. Mas não é exata, como eu disse, tem dia que a gente faz um valor e outro dia o dobro. Então, oscila muito. Tem dono estrangeiro, mas majoritário no Brasil. Deixa eu responder ela lá atrás. A gente fica muito mole, cara. Vamos lá. Na Vale do Rio Doce. Esse aqui é o Vitor. Esse aqui é o Eric. Muito bacana o dia hoje. Nós damos uma parada aqui agora para nós tirarmos dúvidas para algumas curiosidades respondidas. Esse é o instrutor. Aquele ali é o Diego. Ah, bacana a pergunta. Um navio desse, a gente pode tentando, um navio desse, ele consegue, se encostado nesse pier de atracagem, carregar até 400 mil toneladas. Por quê? O maior navio do mundo, ele pode ser carregado em Vitória, no Porto de Tubarão, sim. Porém, nesse pier de atracagem, que é o pier de maior profundidade. Se for navios menores, a gente coloca no pier 1. O Pier 1, ele carrega navios menores, então ele é o menos importante. Não, de jeito nenhum. Por que não? Ele carrega navios menores, porém ele é o único de Tubarão que carrega 2 navios ao mesmo tempo. Nesse daqui, vamos fazer uma analogia, só para vocês entenderem melhor. Aqui a gente consegue pegar, imagina vocês um prédio de 8 andares. É um tanto quanto alto, não é? A gente consegue esconder ele inteiro debaixo d'água ali. O tamanho e profundidade que a gente tem inteiro. A gente pega um prédio de 8 andares, esconde debaixo d'água. O tamanho e profundidade que a gente tem.
Para isso, essa profundidade, a gente vai conseguir receber com segurança o maior navio do mundo, que transporta 400 mil toneladas. Ele veio aqui, já veio aqui. E esse navio é nosso, é da Vale, poucas pessoas sabem. Eu acho que uma outra informação que quem não fez esse passeio certamente não sabe. A homenagem que a Vale fez ao Espírito Santo. Um reconhecimento dessa operação que a gente tem. Eu acho que vale muito a gente falar sobre todo o impacto, enfim, mas a gente falar sobre a compensação também. A Vale reconhece isso. Imagina vocês colocar o nome do maior navio do mundo, que é uma importância muito grande, colocar o nome do nosso estado. E ela fez isso. Ela tem 3 navios idênticos, os 3 carregam 400 mil toneladas. Ela colocou o nome de Vale Espírito Santo. O outro, Vale Minas Gerais e Vale Rio de Janeiro. Porque a explicação é simples. Vale Minas Gerais, onde tudo começou. Tudo começou em Minas, Itabira especificamente. Rio de Janeiro, onde fica toda a sede executiva da Vale. Os diretores, presidentes, diretor executivo, todos eles estão no Rio, na Avenida Central. No Espírito Santo, primeiro lugar onde a Vale exportou minério de ferro. Primeiro lugar onde a Vale colonizou minério de ferro. Primeiro complexo a invadir 150 mil empregados. Então ela tem uma quantidade muito grande. Esses navios eles viajam para aproximadamente 78 países diferentes. China, Japão, Austrália, enfim. Porém, eles viajam para um país específico, carregamento direto. Sai daqui, vai para a China, só para a China. Eu faço viagem fragmentada. Vamos colocar uma extremidade para ficar melhor, para o número ficar maior. Se a gente tirar o navio daqui agora e ele for viajar para a China, são aproximadamente 40 dias. Puxando um gancho nessa pergunta que ele me fez, eu vou repassar a pergunta mudada para vocês, diferente, vou reformular. Imagina vocês o seguinte, sai um navio lá da China, demora 40 dias para chegar aqui. Chegou aqui, aí eu disse para vocês o seguinte, que ele não trouxe nada pra gente, produto nenhum. Agora, ele vai carregar com minério de ferro e ele volta. Se ele demorou 40 dias para voltar, agora completamente carregado, quanto tempo de minério de ferro, quanto tempo ele demora para voltar para a China? Mais ou menos. 45, 60, 80, 50. Eu falei 80, eu errei. Quando me perguntaram isso, eu falei 80. Meu raciocínio foi mais ou menos assim. Veio leve, voltou pesado, o dobro. Navio nenhum pode viajar leve. Se ele não vier trazer nada, ele vai puxar água do oceano, que a gente chama de água de lastro, porque ele precisa daquela profundidade que vai dar estabilidade durante a viagem. Conseguiu a estabilidade, ele veio para o Brasil. Chegou aqui, não trouxe nada, ele devolve a água para o oceano. Essa água ela vai mudando conforme a viagem para não afetar a fauna, mesmo porque trazer água de outros para cá ia causar mutação genética. Ele vai oscilando essa água para não causar essa mutação. Água de lastro, exato. Lastro. E na hora de fazer o carregamento existe essa preocupação também. Por quê? Se a gente carrega o navio e o minério de ferro vai descendo só para um lado, a tendência é ele. Então a gente faz o carregamento uniforme. A gente se preocupa com a queda do minério de ferro também. Exato. Dúvidas, perguntas? A nível estadual tem uma outra empresa que faz basicamente a mesma coisa, em proporções menores. A Samarco e a Chieta faz a mesma coisa. Ah, Diego, a Samarco faz a mesma coisa, mas ela faz mais moderno. Sim, é uma empresa mais nova. Por exemplo, ela traz minério de ferro de Minas Gerais para Vitória através do mineiro adulto. A gente traz os vagões, mais arcaico. Ah, Diego, qual que impacta menos? Ninguém sabe dizer. Não existe nenhum biólogo, nenhum que consegue provar qual impacta mais. Por quê? É impacto diferente. Um pode impactar o lençol freático, que é irreversível, e o outro impacta a atmosfera. O que acontece é o seguinte, a atmosfera é mais visível, né? Eu consigo ver, o lençol freático não. Então a diferença ela se resume basicamente nisso. Do lado direito, a gente percebe a parte operacional da pilotização, bem como a gente viu anteriormente, aqui também pilotiza o minério de ferro. E mais à frente, o corpo de bombeiro do complexo da Vale. Exclusivo do complexo. Exclusivo entre aspas, por quê? O complexo é da Vale, quem mantém a Vale, empregados, processo seletivo, enfim. Porém, se necessário for, a Vale cede no estado também. Ah, houve algum incêndio florestal, como já aconteceu. A Vale cede até 80% do seu efetivo para fazer apoio ao corpo de bombeiro estadual. Então, deixa eu...
comestíveis ou não. Legal. Minério de ferro, uma vez que extraído em Minas Gerais, ou ele vem em pozinho de minério, que a gente chama de pellet feed, ou então ele vem no tamanho mediano, que é o cinder, que é mais ou menos isso, vamos colocar 10 milímetros de diâmetro, ou ele vem em pedras maiores, que chega a 150 milímetros. Então esse é o maior tamanho. Ah, Diego, mas antigamente ele chegava em pedras maiores, eu me lembro, 30 anos atrás. Exato, antigamente sim, hoje não mais. Hoje ele chega assim, e assim a gente consegue fazer todo esse processo que a gente conheceu. Tudo é minério de ferro, exato. Não, aquele minério de ferro ali, ele está esperando o momento certo para entrar na usina de protação, porque ali ainda está em pó, exato. Entrou na usina, sai pelota de minério. Saiu pelota, vai direto para o fio. Lembra aquela frase que a gente aprendeu anos e anos atrás, toda regra tem exceção? Essa é uma delas. Ele perguntou o seguinte, então ele não vai ser vendido em pó. Pela informação que eu passei, não. Eu falei que o pó vai virar pelota de minério. Porém, toda regra tem exceção. Se a empresa falar, não, Diego, ou melhor, vale, eu quero o pellet feed. Aí a gente vende, a gente tem ele aqui, então acontece, mas é muito raro. Não, ele não fica exposto, é porque aquele pátio que a gente conheceu do lado direito é o pátio de alimentação. Aquele pátio ali, ele fica aberto, sem a tela, porque o minério de ferro não fica nem uma hora ali. Encostou ali, é só preparar para entrar na usina. Então é o pátio de alimentação. Pode sim. Se porventura a chuva perpetuar por muito tempo, mais de 2 dias, o minério de ferro tende a ficar úmido. Para isso não acontecer, exato, para isso não acontecer, ou melhor, acontecer numa escala menor, a gente tira o minério de ferro daqui e coloca ele ali. Uma recuperadora pega ele e monta outra pilha aqui do lado. Nessa de mudar de local, seca o minério de ferro, parcialmente. Então a ideia é simples, percebe? E horas, ideias complexas. Exemplo de uma ideia, vamos dizer assim, tanto quanto difícil de se pensar, ou não, depende de... É fácil de pensar e difícil de executar, vamos dizer assim. Essa máquina que diminui, que eu vou comentar agora, diminui a poeira da valha, ela se chama precipitador eletrostático. Nome difícil, né? Precipitador eletrostático. O funcionamento dela é muito simples. Imagina você o seguinte, eu encho a minha mão de minério de ferro. Aí eu passo um ímã próximo. Não vou encostar, só próximo. A resposta vai ser sim ou não. O ímã vai atrair o minério de ferro? Sim, claro, minério de ferro. O nome mesmo já disse. Foi pensando nisso, alguém falou o seguinte, se a gente colocar placas eletromagnéticas, ímãs, na saída da usina, onde normalmente não acontece a evasão de poeira, mas se houver alguma anomalia no processo vai sair, a gente coloca essas placas que se sair, essa placa vai precipitar, vai puxar esse minério de ferro. Perfeito. Essa máquina ela consegue diminuir até 93% da saída da poeira quando acontece a anomalia. Essa máquina ela se chama precipitadora eletrostática. Funciona sempre na saída das usinas. Quando a placa está completamente carregada, ela entende, recebe a pancada pneumática, trepida, uma bate na outra e o minério de ferro desprende. Cai numa tubulação e volta a ser reutilizado. Do lado direito está a Petrobras, dentro da Vale. Eu comentei lá atrás, falei o seguinte, toda a gasolina e todo o óleo diesel que a gente compra no posto de gasolina, aqui no estado, independente da cidade, 100% sai de dentro da Vale. Ah, Diego, então a Vale trabalha com gasolina, não é a Petrobras? Não, a Petrobras. A gente faz a logística, a gente chama de trabalho indireto. Sim. E a logística de todo o combustível gasolina e óleo diesel do Espírito Santo. Além desses, que é 100%, existe alguns que é parcial. E existem outras informações legais, por exemplo, hoje o Espírito Santo, ele também recebe tubulações de gás natural. Isso não tem tantos anos, quem tem mais de 20 anos sabe, já foi uma dificuldade muito grande conseguir gás natural pelo estado. Quem foi que trouxe o gás natural para o estado? A Vale. Exatamente isso. Ah, Diego, como assim? A explicação é muito simples. Pensa vocês o seguinte, a Petrobras não queria colocar gás natural no estado porque não tinha demanda para tal. O investimento com as tubulações, enfim, era um investimento muito alto para um retorno que era pequeno, porque a sociedade consumia muito pouco. Aí a Vale falou o seguinte, coloca as tubulações, investe nisso, que 65% de tudo que você trouxer, eu garanto comprar. Aí sim, aí a Petrobras animou e trazendo esse insumo para cá. Trouxe para cá e foi um crescimento muito grande, quanto a geração de imposto, emprego, enfim, e hoje para a qualidade da sociedade. Ah, Diego, mas você está tirando um pouco o foco, parou de falar da poeira, né? Parei de falar da poeira, mas falei, na verdade, de outros requisitos para a gente pensar o seguinte, existe esse impacto ambiental, sem sombra de dúvida, não que dizer o contrário. Porém, existem outras informações legais que muitas das vezes não saem na mídia, não saem. Por quê? Não vende falar isso, essa notícia não vende.
Vale talvez falar da poeira. Não vale falar que a Vale, há mais de 20 anos, é a maior empregadora do estado. São diretamente dentro desse complexo 16 mil pessoas. Fora desse complexo, a Vale está em outras cidades. Indiretamente, várias outras empresas. Quer ver um exemplo? Tem empresa de agência publicitária que vive com seu faturamento superior a 80% do serviço prestado à Vale. Empresa de coffee break, que 90% do faturamento da empresa é de coffee. Se a gente fosse juntar esses empregados que sobrevivem desse complexo que a gente está conhecendo, esses 16 mil ia duplicar, triplicar e assim vai. Esses 16 mil do estado. Dentro desse complexo que a gente está conhecendo. Dentro desse... eu quero saber dentro do estado. Eu não sei dizer. Eu sou meio humilde para vocês, não sei. A quantidade é muito grande. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Eu não sei dizer do estado, mesmo que é um número que oscila. É uma informação também pouco divulgada internamente, não sei. Mas eu sei dizer a âmbito mundial. São aproximadamente, direto, com essa cabeça aqui, 196 mil pessoas no mundo. Muita coisa. 196 mil empregados no planeta. Existem países que exatamente essa população. Imagina vocês, a mesma população de um país. Surreal. Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Há tempos atrás, nós íamos muito com aquela poeirada do minério. Uma pergunta que eu faço: como vocês conseguiram Diminuir. É legal um senhor desse comentar, porque uma senhora bem jovem falou pra mim o seguinte: Diego, eu moro em Jardim Camburi, tempo atrás. Eu moro em Jardim Camburi há 20 e tantos anos. E a poeira na minha casa é exatamente a mesma coisa. Meu pai é aposentado da Vale, ele trabalhou aqui 27 anos. E ele prova que não é. Falou o seguinte: Diego, a gente saía da Vale completamente carregado de minério de ferro. Eu chego em casa, às vezes vou pro shopping direto daqui. Já fiz isso várias vezes. Você acha que antigamente isso era possível? Não. Impossível, completamente. O senhor é testemunha disso. Diego, continua a mesma coisa. Se continuasse a mesma coisa, pensa você o seguinte: a quantidade de minério de ferro que a gente traz hoje é no mínimo 10 vezes maior do que a gente trazia 20 anos atrás. Raciocínio inteligente: tem que ter 10 vezes mais poeira na minha casa, concordam? Se é 10 vezes mais minério de ferro chegando na Vale, pelo raciocínio lógico, a Vale está investindo 10 vezes mais poeira na minha casa. Isso não acontece. Não acontece de verdade. A Vale está investindo pouco. Não sei se é pouco, mas ela está baseada nos padrões mundiais. Existem empresas dentro do país que investem muito menos que a Vale. Vocês querem ver um exemplo? Aquela tela contornando o Parque Socrates foi um investimento de 500 milhões de dólares. Imagina vocês, uma empresa investir 500 milhões em telas. São telas que conseguem diminuir a velocidade do vento, consequentemente diminuir a poeira e se defender contra a ação do vento. Como assim? A tela, ela resiste até 120 km por hora. E ela é inteligente o suficiente para entender assim: se o vento aqui de Vitória chegar a 130 km por hora, as telas vão rasgar. Pensando nisso, o que é feito? Coloca-se um lacre, detector de velocidade do vento, o lacre inferior quebra se o vento passar de 120 km por hora. Aí o que acontece? A faixa de tela que estava presa em 4 pontos, agora ela está presa só em 2, então ela deixa o vento entrar. Deixa o vento entrar, ela se defende. O vento deu uma diminuída, está 119 km para baixo, a gente vai lá e prende de novo os lacres, a tela não rasgou. Diego, então naquele momento perdeu a funcionalidade. Naquele momento sim, mas é melhor perder a funcionalidade por 1 ou 2 horas, que é o maior tempo que esse vento perpetua nessa velocidade aqui na Grande Vitória, ou perder todos esses investimentos que a gente fez. Aí a tela perpetua e a Vale continua mantendo esses controles ambientais. Então esse está no planeta Terra. Precipitador eletrostático, sistema de aspersão de pilhas. Sistema de aspersão de pilhas, a gente cai na ideia simples. O que a gente faz? Joga jato de água para molhar a pilha de minério. A pilha úmida diminui a poeira. É a mesma coisa que a gente pode fazer em casa, uma pilha de areia, vai construir. Se aquela pilha ficar ali 6 meses, parou a construção e a pilha ficou ali, aos poucos você vai ver aquilo diluindo com a velocidade do vento. Porém, o grão de areia, normalmente da construção, ele tem aproximadamente 2 milímetros. O grão de minério de ferro tem aproximadamente 0,7 milímetros. É muito menos. É 3 vezes menor. Então a probabilidade de ele espalhar é muito grande. Perguntar alguma coisa? Alguém? Perguntas? Nada? Essa é a Lagoa 10. As pessoas chamam de Lagoa do Parque, mas enfim, ela é Lagoa 10. Para a gente, Lagoa 10. Por acaso no jacaré ali tem uma menininha ali interessada. Desde quando ela chegou aqui, falou: tem jacaré ali dentro? Eu não vi o jacaré ainda. Deixa eu dar uma... Se vocês quiserem ficar de pé, se quiser fazer fotos, pode ficar à vontade.
acho que não, eu acho que é uma madeira. Vamos achar uma madeira. Vai, Larueda. Vocês só soltou pra ir lá? Não, pode não. Eles só soltou pra ir lá? Eles só soltou? Mas a quantidade é muito grande. Não. Foi 3 dias atrás, ó, foi chamada de fala. Jacaré, guarda, patinho, gambá, leve, não tinha quantidade. A ideia era fazer quantidade. Aí ela disse que vai comprar de ovos e fazer quantidade de jacaré. A gente chama de queimar. O jogo check é o claro. Conseguiu fazer um trabalho de A gente pode ir tentando para continuar, ou melhor, finalizar o passeio. Fui questionado agora quanto ao estacionamento de ré. Só para compartilhar a pergunta, talvez pode ser a dúvida de alguém, de outra pessoa. A ideia é facilitar a saída em caso de emergência. Carro estacionado de ré, posicionado de frente. Posicionado de frente, perde-se menos tempo para sair. Ah, talvez tenha funcionalidade, agora a gente não perceba. Se porventura, bater na madeira, se porventura acontecesse um incêndio, todo mundo ia perceber. Certamente. Todo mundo sai de frente, olha que maravilha. Imagina sendo um incêndio que sai de ré. Eu não quero. Acabando nosso passeio. Foi feito alguns testes em outras empresas e aqui dentro da Vale a gente também faz isso. Simulação. E a simulação da Vale, ninguém fica sabendo não, só o corpo de bombeiro. A gente está trabalhando aqui, ó, de repente, claro, porque no parque a gente vai fazer porque a gente recebe visitante. Mas lá dentro é muito comum. Está trabalhando, de repente encosta 10 viaturas do corpo de bombeiro, sirene alarma, e aí o empregado vai sair, vai desesperado. Só que ele precisa manter a calma, chegar até o ponto de encontro. Se for pegar o carro posicionado de frente. Já aconteceu em outras empresas, na hora do desespero, o carro estacionado de ré, a pessoa bateu o carro na saída do estacionamento. Ninguém mais sai. Pronto, ele prendeu todo mundo. Bateu o carro na saída, os dois prenderam assim, ninguém mais sai do estacionamento, percebe? Então a gente começa a entender a funcionalidade do estacionamento. Pessoal, obrigado, viu, de verdade. O motorista vai terminar de manobrar, enquanto ele não manobra, a gente continua sentado. Finalizando nosso passeio, valeu, conhecemos um pouco mais da Vale, estamos agora no Parque Botânico. Vem pra cá você também. Diego, Até mais. fazer uma última pergunta. Brasil ganha da Holanda?